Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Enio, representante aqui do Ministério Público, senhoras e senhores servidores da Assembleia aqui do Tribunal de Contas, caríssimos telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Com a convocação de doutor Sérgio para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2024, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo o quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 8305-2018 e TC 10801-2024, ambos que tratam de representação, aprovados acórdão 149 e 150. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 8055-2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 3706-2021, representação, e TC 12062-2020, comunicação de irregularidade, ambos adiados para a próxima sessão. TC 9938-2020, comunicação de irregularidade, TC 797-2018, representação, e TC 215-2021, manifestação justificativa, retirados de pauta. Encerrada a ordem do dia, fizeram uso da palavra a conselheira Maria Cleide e o excelentíssimo senhor presidente, que em seguida encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Eu gostaria de fazer um registro que o conselheiro Otávio se ausenta da sessão em função de estar representando o tribunal numa reunião da Tricom na cidade de João Pessoa. Já usando ainda da palavra, gostaria de parabenizar a conselheira Rosa, aniversariante de hoje, justificando desta forma a ausência dela na nossa sessão, desejando a ela toda felicidade e tenha muitos anos de vida. Coincidentemente, o Franklin, nosso diretor de gabinete, também aniversariante hoje, desejar a ele também muita saúde, muita paz e que tenha muitos anos de vida. Está facultada a palavra. Apenas acompanhar Vossa Excelência nas homenagens aos aniversariantes. Desejando saúde a todos. Continua facultado. Saúde, paz, muitas felicidades a todos. Vossas Excelências, para desejar um feliz aniversário à conselheira Rosa e ao Dr. Franklin, o chefe de gabinete. Pois não. Também me associo e só destaco que a conselheira Rosa é a primeira mulher a integrar esta corte. Ela inaugurou, a presença feminina aqui. E o nosso colega brilhante Franklin, também muitos anos de vida. Já falei com o Franklin pessoalmente, mas registrar aqui em plenário os parabéns. E a conselheira Rosa também, muitos anos de vida, e quando nos encontrarmos a gente dá os parabéns também pessoalmente. Muito bem. Eu apenas estendo também que hoje é aniversário também, soube agora há pouco, de uma figura para Alagoas muito honrosa, é o ministro Renan Filho, também aniversariante de hoje. Eu estendo também os nossos abraços ao ex-governador, senador e hoje ministro do atual governo, Renan Filho, que também a vida ali
reserve muitos momentos de felicidades. Falo pela eleição da sua esposa em Cajueiro, a prefeita Lucila, pela reeleição. Então, meus parabéns ao senhor e a toda a família. Obrigado. Muito bem. Então, passamos então à ordem do dia, para relatar pela ordem, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Enio, membro do Ministério Público, oficia junto na nossa corte, aqui nesse plenário. Excelências, hoje eu tenho na minha relatoria 9 processos. São processos simples, praticamente todas são representações, e eu acho que a maior parte delas, de uma forma ou de outra, a gente está trazendo o voto pelo não conhecimento, pelas razões aqui que eu vou tentar explicar a Vossas Excelências. Então, eu vou aqui começar pelo processo 797/2018. É um processo de apresentação de denúncia daquelas recebidas pela ouvidoria em desfavor do gestor do município de Campestre e outros, sob o argumento de suposta inobservância da ordem cronológica de pagamento, especialmente quanto à inadimplência da nota de empenho número tal, que estaria afrontando o estatuto licitatório, aqui à época, né, a lei antes trocada, revogada, nos termos em que ali postos, desculpem. Os autos, eles foram, esse aqui eu acredito que seja o único que não tenha, não seja pela questão da admissibilidade, mas já foi admitido e teve os desdobramentos normais. Em função disso, Excelências, os pormenores aqui, esse seria o meu singelo relatório. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, a manifestação do Ministério Público nos autos foi pelo arquivamento do processo. Tendo em vista que posteriormente foi comprovado o devido pagamento. Além disso, não houve qualquer prejuízo, houve um mero atraso que já foi solucionado. Então, não há utilidade no prosseguimento do feito. Senhor presidente, realmente aí o que a empresa buscou foi a adimplência, né, de contraprestação pecuniária, ela relacionada pelo município, como bem ressaltou o órgão ministerial. Essa prestação, ela em exíguo tempo foi verificada, acho que até antes do trabalho da ouvidoria, no sentido. Além do que, até o que foi aqui juntado aos autos, verificando que a nota de empenho que foi aqui, ela não teria, nem mesmo, não dava embasamento para aquilo que estava sendo denunciado, tratava de outro assunto. Então, não tendo essa razão desse processo prosperar, eu também entendo que ele mereça ser arquivado pela falta de justa causa. Em discussão, o processo trazido pelo conselheiro Anselmo. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneçam com convicção. Aprovado. Excelência, continua com a palavra. Excelência, agora vamos cuidar aqui do processo 10.530 de 2022. É uma representação ofertada pela EduLab, Comércio de Produtos e Equipamentos Limitada,
desfavor do município de Jacuípe, tendo em vista supostas irregularidades no pregão eletrônico número 11 de 2022, que seria um certame voltado para o registro de preços para aquisição de material lúdico pedagógico e laboratórios multidisciplinares infantil, fundamental em 2, promovido pelo respectivo município e que supostamente teria sido direcionado a determinada empresa. Os autos tiveram a aquiescência da presidência e o Ministério Público se manifestará através do parecer 21/23 de 2022. Meu singelo relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o parecer do Ministério Público nos autos, parecer 21/23 de 2022, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade para a presente representação, pedindo a devida instrução processual e que, posteriormente, os autos retornem para a manifestação final de mérito. Seguir, por favor. Senhor presidente, aqui no processo, inclusive, um pedido inicial para que suspendesse o procedimento. Na verdade, quando o processo adentrou no nosso gabinete, já tinha passado o procedimento, então não teria mais utilidade, né, o pedido inicial solicitado. Além disso, verifica, Sua Excelência, das situações alegadas, né, já na questão meritória aqui, que daquilo que foi alegado, que haveria um suposto direcionamento e que os itens não estariam sido tratados corretamente, verificou-se que, conforme o texto do edital, o contrário, sim, os itens estavam todos lá especificados, sem problema algum. O suposto direcionamento a determinada empresa, inclusive a empresa citada no processo em que teria sido direcionada, não foi nem a vencedora do certame. E, inclusive, pelo que verificamos, mesmo tendo sido outra vencedora, não conseguimos identificar a referida contratação advinda dessa ata de registro. Então, Excelência, o meu entendimento é que esses fatos, eles indicam que o tribunal não deveria reconhecer, tendo em vista que as justificativas aqui alegadas, todas elas estão aqui no meu voto desconstituídas, evidenciadas que, de fato, não foi da maneira como a denúncia foi formulada ao nosso tribunal, senhor presidente. Em função disso, eu aqui estou trazendo pelo não acolhimento, né, não recebimento, e demais dispositivos de praxe. Em discussão, voto do conselheiro Anselmo Brito. Se é que eu entendi o que foi colocado pelo eminente relator, foi colocado que a licitação não chegou ao fim e não houve uma contratação, alguma coisa nesse sentido. Não, a contratação não decorreu dessa licitação, foi isso? Aparentemente, pelas pesquisas que fizemos, nós não identificamos uma contratação decorrente desse pregão. Não é isso? Deixa eu verificar aqui, por gentileza. Isso, é um pregão para registro de preço e nós não verificamos a contratação decorrente desse pregão, ainda mais com a empresa potencialmente denunciada que estaria sendo direcionada, pelo menos na pesquisa que fizemos, Excelência. Tem outra informação, foi a que nós não conseguimos encontrar, na verdade. A minha dúvida é só com relação à conclusão da licitação, e na condição de leigo, com relação aos equipamentos que estavam sendo adquiridos, me parece, fazendo uma leitura bem de leigo mesmo, me parece que a denúncia ela faz sentido com relação o objeto do certame não está devidamente especificado, né? Aí, por exemplo, ele fala que a empresa fala que, por exemplo, o copo Becker de 250 ml não traz sequer
se ele é graduado ou não, ou se ele é de vidro ou de plástico. Então, me parece que precisaria estar realmente melhor especificado no processo licitatório. Como o processo licitatório é para uma ata de registro de preços, a gente sabe que a ata ela tem uma duração, né? Não exige uma contratação imediata, mas é uma ata para futuras aquisições. O meu cuidado é com relação a essa ata ainda estar em vigor, se é que ela chegou ao final, né? Mas, de qualquer forma, como já temos mais de 2 anos, eu acredito que já se expirou, senhor presidente, e eu vou também, dentro do juízo de verossimilhança trazido pelo relator, ou no sentido de não conhecer, em que pese esses pontos relevantes, no meu entender, senhor presidente. Não conhecer. Não conhecer, acompanhando o relator. Senhor presidente, só para esclarecer essa parte que o conselheiro levantou, como eu acabei afirmando que eu tinha rebatido todas as alegações e o conselheiro acabou citando a questão na denúncia, aduz a representante que alguns itens colocados não possuem especificações técnicas necessárias para a delimitação do objeto. Em alguns casos, ausentes ou incoerentes na sua própria descrição. Exemplificando, no anexo 1 do termo de referência, os lotes 1 e 2, os relacionados ao laboratório de ciências, porque não é só isso, outros material também lúdico, esse é específico para parte dos laboratórios de ciências. Aí ele fala do banco óptico e ele fala a verdade sobre o banco óptico, item 1, o copo Becker, como lembrou o colega, item 2, o microscópio biológico monocular, lotes 1 e 2, material de apoio ao aluno e professor. E aqui faz umas perguntas no intuito de robustecer a sua queixa, a sua denúncia. Especificamente, quanto à questão do que existe aqui, o pregoeiro, nos mesmos termos da representação, ele indefere a impugnação, respondendo cada ponto em questão no julgamento do recurso nos seguintes termos. Para este título, especificamente, ele responde: tem-se especificações genéricas, pois consta que o copo ele não deveria ter essa graduação, e ainda se fosse de vidro ou de plástico. Por se tratar de materiais de laboratório escolar, a certeza que todos os materiais utilizados para as misturas e medição de substâncias fazem parte do componente chamado, até minha assessoria verificar como aqui tem uns equívocos, colocar que de fato o que está aqui é como está escrito na resposta do... Ok, então é isso mesmo, como está escrito na resposta fazem parte do componente chamado de vidrarias. Esse tipo de vidro não reage com a maioria das substâncias usadas em laboratório e pode ser submetido a aquecimento direto ou indireto, sem quebrar ou aqui derreter, que como o próprio nome diz é vidro, dispensando assim tal citação como também tubo de ensaios, proveta e outros da mesma natureza, ou seja, desceu a minúcias que não teria sentido. Então, nesse item específico, há essa resposta do pregoeiro e que também não foi combatida. Mesmo quando a denúncia veio para cá, o denunciante alegou outras situações, mas situações que acredito que ele tenha perdido, por assim dizer, precolhidos, poderia ter feito na época da justificativa, não fez, ou fez depois já com base no que foi respondido. Então, por essa razão que eu entendo que substancialmente não se trata de tempo, não se trata... inexistente aquilo que foi alegado, pelo que consta aqui dos autos, senhor presidente. Encerro a discussão, submeto à votação.
conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência, contou com a palavra. Excelência, vou passar para o processo 3.930 de 2019. É um processo, todos são denúncia barra representação, advindo do TCU, através de um relatório encaminhado pelo seu presidente, em face do gestor de Boca da Mata, que abrangeria, né, o período de 16 a 18. Ele consta com a admissibilidade da presidência e o órgão ministerial se manifestou através do parecer 6325 de 2023. Esse é o meu relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos, através do parecer 6325, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade, pedindo a devida instrução processual e, posteriormente, o retorno dos autos para a emissão do parecer final de mérito. Por favor, conselheiro. Senhor presidente, esse é um outro processo que eu também entendo que não teria razão de nós acatarmos. O relatório, na verdade, foi feita uma denúncia ao TCU. O TCU tomou os procedimentos de sua competência e um deles ele entendeu que seria competência do Tribunal de Contas atuar. Nesses que ele entendeu que era de competência do Tribunal atuar, não está o município de Boca da Mata. Então, esse processo eu não tenho como levar adiante por absoluta incompetência minha para tratar. E que outros procedimentos foram esses que o Tribunal de Contas da União entendeu em atuar, em determinar a sua unidade técnica que atuasse em um dos itens, quanto a esse item, encaminhar para que os municípios de Batalha, Capela, Messias, Teutônio Vilela, São Sebastião e São José da Tapera verificasse a questão dos rateios ordinários do Fundeb. Não seria o caso do município de Boca da Mata, do qual eu sou o relator. Os outros processos, Excelência, cuida daquela discussão, inclusive, se não me falha a memória, o primeiro voto nesse sentido foi de Vossa Excelência, entendendo que, olha, essa competência aqui seria do Tribunal de Contas atuar e não a gente, aquela verba de precatório do Fundef. E assim o tribunal está fazendo. Apesar daquela competência concorrente, há aí uma preponderância do TCU. Naquilo que ele decidir, o tribunal não pode decidir diferente. Se não me falha a memória, até baseado em duas situações, eu aqui não posso arriscar outro estado, mas com certeza Alagoas, em que os recursos foram utilizados para os mais diversos fins com decisão nossa. O TCU disse, olha, o que eu decidi quanto a essa verba que é de origem federal, os outros entes eles têm que acatar, eles não podem enlarguecer. E nesse sentido, o TCU, com relação a vários municípios, Alagoas, envolvendo os escritórios advocatícios, instalou o seu procedimento interno, TCEs, apurando o pagamento de honorários. Mas, quanto à Boca da Mata, aqui ele passa ao largo, não seria de nossa competência fazer essa atuação. Então, eu entendendo dessa forma, de acordo com o próprio excerto aqui constante do acordo no processo 18.180 de 2018 do TCU, não haveria competência para nós atuarmos, e por essa razão não estou conhecendo. Presidente, aqui eu queria chamar a atenção não só desse processo, como de outros advindos do TCU. Nós temos requisitos para admitir as representações. Não sendo esses cumpridos, nós não podemos fazer, não se tem da possibilidade de certificar, quando da primeira análise, a gente não teria como acolher a representação.
passaria de uma mera fofoca, de uma mera boato, de uma mera comunicação sem substância maior. E eu falo isso porque, nesse processo em especial, apesar, como nos outros também, informarem que se o tribunal quiser pesquisar a fonte, fazer as verificações, está disponível. Eu até perguntei para um colega hoje se ele já tentou fazer isso, se alguém do tribunal já tentou fazer. Quando o processo já há uma dificuldade, e esse tipo de processo tem um tombamento sigiloso no TCU. Esse mesmo é que é difícil verificar a substância do que é apresentado. Então, em função disso, não se tem nem elementos substanciais, indícios, a não ser aqui planilhas, de que a gente pudesse atuar tendo acesso aos autos para trabalhar. E eu até pedi para verificar, fui ousado nisso, pedi para verificar os convênios do tribunal com o TCU, para ver se tinha algum que nós pudéssemos utilizar, ter acesso às informações um do outro. Eu acho que a gente poderia pensar nisso para facilitar o nosso entendimento, porque tem processo que a gente tem que se habilitar, inclusive esperar uma autorização do tribunal para se ter acesso. E isso não casaria com a atividade de confidencialização exercida por ambas as instituições, que mesmo tombado pelo sigilo, como são duas instituições sérias trabalhando, qualquer funcionário que descambe por um lado não querido pode ser verificado e ser penalizado por isso. Então, Excelência, retomando o processo, é por essa razão que eu entendo que nos falta competência para atuar nesses autos. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo Brito. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência, continua com a palavra. Excelência. Agora, vou para o processo 8845. E, Excelência, e o que eu falei com relação a este processo que acabamos de relatar, também vale para o processo 8845 de 2022. Sobre tudo esse que, em particular, não acreditando que era dessa forma, eu mesmo fiz as verificações e acabei convencido que, de fato, é dessa forma mesmo que eu acabei de relatar aqui. É um ofício encaminhado pelo TCU, acolhido aqui o tratado como representação em desfavor do gestor do município de Matriz de Camaragibe no exercício de 2021. E aqui o relator, lá no TCU, é o ministro substituto André Luiz, que nos informa que o referido município não teria aplicado o mínimo de 70% dos recursos totais previstos no exercício de 2021 no âmbito do Fundeb, em prol do pagamento da remuneração de profissionais da educação básica em efetivo exercício. O órgão ministerial se manifestou através do parecer 114 de 2023. Relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, do mesmo modo que no processo anterior, a manifestação do Ministério Público foi pelo prosseguimento do feito, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade. Relator, por favor. Excelência, isso aqui é um processo parecido com outro, em que é feita uma comunicação ao TCU, inclusive dando a entender que não se aplicou o recurso, ou que houve aplicação equivocada dos recursos de complementação da União, que esse município recebe, ou nesse ano recebeu recurso de complementação da União. O que fez o TCU, dentro daquela tal competência concorrente? Entendeu como não há indícios de que houve ou não a aplicação dos recursos da complementação, ele entendeu em não receber a denúncia de lá, arquivar e nos comunicar.
para que nós passamos a fiscalização. Aí eu fiquei aí pensando, poxa, por que o TCU não fiscalizou se teve a utilização de recursos deles? Ele entendeu que mesmo não indo em loco, né, em campo, ele entendeu que seria custoso. Mas remeteu para que nós fizéssemos a nossa. E se identificássemos que teve implementação da União, que nós comunicássemos a ele, acho que aí sim ele tomaria as providências. Mas, da mesma forma, é um processo que a gente não consegue verificar nada junto ao Conecta TCU ou a qualquer outro banco de dados lá, mesmo se entrando com EGOV, GOV, mesmo se comprovando que é servidor público, como lá tem o rol para que a gente possa acessar. Aí não cumpriu os 70, aí cumpriu qual percentual? Não se sabe. Em regra, a gente teria aquela ideia, olha, como é questão de Fundeb, Fundef, Fundeb mesmo atualmente, então a gente teria a tendência, como é a tendência do tribunal, em não receber e encaminhar, juntar a prestação de contas para que fosse lá verificado. Essa seria a situação mais evidente, mais lógica. Embora esse processo ainda não tenha sido julgado, só por isso eu não acolheria a representação. Mas também, verificando-se o processo em si, pelo menos nos cálculos lá que estão postos, embora não julgado, o limite previsto, atualizado, ele resta comprovado que foi cumprido. Ou seja, nem a situação da denúncia, ela prospera. Claro, pode ser que no julgamento esse percentual ele possa até não ser mantido, né? A depender do cálculo que se faça a respeito. Mas, tendo em vista essas situações, é um outro processo que a gente não tem a mínima possibilidade de acolher e dar continuidade, senhor presidente. E, em função disso, também, da mesma forma que dos outros, os dispositivos de praxe não recebê-lo. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Por favor. Do relator. Eu peguei rapidamente aqui, fiz uma leitura rápida do acordo no TCU. E aqui é simples o acordo, mas ele traz uma situação interessantíssima, né? É interessantíssima, primeiro porque eu acredito que esse tipo de representação, alguns anos atrás, a gente admitiria como representação, né? Dentro daquela análise que eu sempre critiquei, meramente formalista, né? E que redundaria ao cabo pelo reconhecimento posterior de prescrição, ou perda do objeto, ou falecimento do gestor, sem o atingimento da finalidade jurisdicional por parte do tribunal. Mas aqui tem duas questões interessantes. A primeira é que diz respeito à definição de competência do TCU para apreciar processos de denúncia ou representação que envolvam essa matéria, né? O TCU ele entende que a competência lá da União, do TCU, é distante do exame de procedimentos de contratação e de efetuação de gastos, que essa daí seria uma competência a cargo realmente dos tribunais de contas estaduais. O segundo ponto que eu acho bem interessante também é quando no voto o ministro menciona que as denúncias e representações, porque aqui no caso tem uma peculiaridade, que me parece que era uma servidora que achava que tinha direito ao recebimento de um determinado abono a partir das verbas do Fundeb, né? E o TCU menciona que não compete a tutela de interesses individuais. Nesse caso, ela deveria buscar a tutela junto ao Poder Judiciário, é bem claro no voto também. E o segundo ponto, como a matéria tem uma certa relevância, que é o Fundeb, ele fala que essas representações deveriam ser recebidas se eles fossem atuar, né, deveriam ser recebidas como insumos para o planejamento de proposta de fiscalização. Isso dentro de uma linha que a gente já vem jurisprudencialmente praticando no tribunal,
né, e que inicialmente foi muito criticada, mas agora me parece que está sendo, o tribunal está aceitando melhor essa condução, com a finalidade de otimizar resultados também e sair daquela atuação meramente formalista que poucos resultados acabavam trazendo. Então, eu acompanharia o voto lançado pelo relator, apenas com o acréscimo de se comunicar à diretoria de fiscalização competente quanto à denúncia desse caso daqui, para que ela, eventualmente, na análise da prestação de contas, ela possa fazer uma verificação mais aprofundada com relação aos gastos específicos, né, dentro do corte. Então, é esse o meu voto, acompanhando o relator, só com esse acréscimo, senhor presidente, de encaminhar cópia ou informação à diretoria para fins de subsidiar a atuação específica. O conselheiro originário adere a esse encaminhamento? Você não precisaria tomar... Não, já estaria nos dispositivos de praxe, mas bem aclarado, não há nenhum empecilho. Okay. É o costume já feito. Encerra a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com o voto do relator, com a observação feita pelo conselheiro Rodrigo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência contou com a palavra, conselheiro. Excelência, agora seria o processo 12.599 de 2020. Excelência, aqui é um processo... Só um minutinho. Só um número. Excelência, esse é um processo de denúncia, normalmente representação, recebido pela ouvidoria, formulado pelo secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas, no exercício de 2020, em face de Marco Antônio... Mas não sei. Em face dos ex-gestores da CEINFRA, do Estado de Alagoas e do DR Alagoas. O objeto se refere a um convênio de número 70.25.47 de 2008, firmado pelo Estado, né, com a interveniência da CEINFRA e o Ministério do Turismo, para o recebimento da União. Eu vou arredondar aqui, que é em números 45,5 milhões para financiar de forma parcial a execução de serviços de duplicação e restauração das rodovias AL-101 Sul, aqui destacada Ponte de Valdo Suruagi, até a AL-220 Barra de São Miguel, cujo custo total montaria em R$ 138.400.000, arredondando. O denunciante alega a impossibilidade de prestar as contas do convênio. Olha, aqui já tem uma ideia. Se ele vai prestar contas do convênio lá no Siconv, esse recurso é de origem federal. Então a gente já não teria competência para atuar. Mas o Estado entrou com dinheiro? Entrou com 5 milhões. Mas só que na denúncia não tem nenhum problema a respeito de 5 milhões. Inclusive tem um processo que está na engenharia, que também não foi julgado, que cuida desse convênio, dessa informação. Aqui, ele faz essa queixa, olha, eu não posso prestar contas ou informações porque houve alguma inconsistência nas informações anteriormente repassadas. Então, ele estaria impossibilitado de prestar contas. Isso foi o que ele se manifestou e que, além do valor acordado,
só teria sido repassado 35 milhões, estava faltando 10 milhões e meio. Então, ele queria prestar conta para poder receber o dinheiro e acredito da aplicação normal, no caso. E, ao final, solicita, né, que nós entremos em campo e, sendo a nossa competência, a responsabilização dos gestores da época, que, a se sentir, teria o dever de exigir a concretização do respectivo convênio. Ou seja, ele entenderia que esses 10 milhões que faltou receber, os outros tinham que ter feito de tudo para ter recebido. E o Ministério Público se manifestou através do parecer 1850 de 2022, senhor presidente. Por favor. Presidente, o parecer foi no sentido do reconhecimento da prescrição, tendo em vista que trata-se de informações de irregularidade na execução do convênio de 2008. Além disso, entendemos não haver mais utilidade no prosseguimento do feito, opinando pelo arquivamento dos autos. Relator, por favor. Excelência, é uma hipótese meritória, inclusive, a prescrição aí quinquenal, de fato, o ajuste dado dessa época, mas eu trouxe também pelo não acolhimento, mas sob outra ótica, a falta de competência nossa em atuar na utilização de recursos federais. Sobretudo porque aqui, como aconteceu no processo 31/32 de 2020, há uma tentativa de se utilizar a denúncia e representação junto a esse tribunal como uma pretensa TCE. Na verdade, todos sabemos que aquele gestor que entra, que se tem problemas, como é que ele se resguarda? Primeiramente, originariamente, nenhum tribunal tem competência para, esponte própria, fazê-lo. Abrir uma TCE. O tribunal comunica que ele abre a TCE. Se ele não fizer, o tribunal age. Mas o tribunal não tem competência para fazer esponte própria, como originário. Então, fica aqui, pelo menos eu entendo assim, que houve uma tentativa de se utilizar de instrumento indevido como se fosse uma TCE. Então, por essa razão, também não existe essa situação, esse procedimento não se dá a esta finalidade. Em razão desses dois fatos, senhor presidente, eu não estou apoiando a representação. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Marcelo. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, contou com a palavra, conselheiro. Excelência, eu tenho dois processos, 3706 de 2021 e o 1206-2 de 2020, adiado da sessão anterior. Deixa eu só... Tem tanto arquivo aqui aberto, fechar aqui algumas páginas para não me... Eita! Para não me perder. Vossa Excelência poderia repetir o número, conselheiro? Pode repetir o número do processo? Tá. Agora eu fechei a página onde está o número do processo, mas vou já abrir. Só um minutinho, Excelência. Sem pressa. Que é tanta aba aqui aberta. São os processos 12062 de 2020 e 37016 de 2021, adiados da sessão anterior. Processo 3706 de 2021, Excelência. É uma representação
efetuada em 2021 pelo Ministério Público desta Corte, em face do prefeito de Campestre, em virtude de denúncia recebida pela ouvidoria, né, do Ministério Público, na qual se comunicou irregularidade decorrente da suspensão do concurso público no município de Campestre, com relato que depois da suspensão não houve a devolução da taxa de inscrição, ao final pugnando pelo juízo. Acabei até falando aqui do parecer ministerial, o juízo positivo de admissibilidade, conforme as informações e os documentos juntados aos autos. É meu singelo relatório, senhor presidente. Foi uma representação instaurada pelo próprio Ministério Público pedindo apuração de irregularidades na não devolução de taxas dos candidatos em concurso público que não foi realizada pela municipalidade. Então, o Ministério Público pediu a apuração por parte desse tribunal. Relator, por favor. Senhor presidente, talvez o Ministério Público não concorde comigo, mas esse processo também, a troca, né, de comunicações entre o Ministério Público, o gestor, e ele inclusive informa que há um procedimento a ser seguido para que os tribunais, para que os candidatos reavejam aquele valor pago. De fato, aparece esse comportamento dos candidatos em que até o momento não teriam recebido. Mas, por outro lado, eu verifico que eles tendo vertidos valores ao município, a inscrição no concurso público, e esse fato, ele seria de nossa competência atuar, pois até a empresa que foi contratada, até eu acredito que nem exista mais, pelo menos no seu site, não mais existe para funcionar. E tendo em vista que foram recursos particulares, né, vertidos para o concurso público, acredito que os candidatos teriam uma outra seara para reaver o seu dinheiro de volta, que não necessariamente pela via do Tribunal de Contas, Excelência, como aqui o tribunal já tem entendimento, apesar de alguns casos eu ser contrário, tendo em vista a questão de um potencial dano, aí, sem avaliar se é doloso, se não é. Mas, nesse sentido, eu formei meu voto e eu não recebi por essas razões, senhor presidente. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Anselmo no processo 3706. Não entendi. Dentro da prescrição, já antecipando meu voto. Certo. Ok. Eu não é o senhor não, é que o senhor está com a máscara e eu sou também, não estava entendendo. pouquinho... Ele vota pela prescrição, né? Pela prescrição, não conhecimento, prescrição. Não conhecimento e prescrição. Ok, tá. Encerra a discussão, submeta a votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência com a palavra ainda. Excelência, e agora é o processo 12062 de 2020. Essa denúncia também advinda da ouvidoria do Tribunal de Contas, em que o denunciante ele envia à Corte de Contas cópia da impugnação ao edital do pregão eletrônico de 2019, 25 de 2019, que teria sido endereçada ao pregoeiro de Colônia Leopoldina, apresentando algumas irregularidades, tais como impossibilidade de apresentar impugnação e esclarecimento por e-mail ou facsímile, de forma a incidir possível restrição à competitividade. A exigência de marca sem a devida justificativa, ausência de estudos técnicos preliminares, existência no edital
inexistência no edital de exigência de formação para os capacitores, bem como referência quantitativa de horas de capacitação a serem ministradas. Os autos foram acolhidos, contém análise da presidência, e o Ministério Público se manifestou através do parecer 1021 de 2021. Quero, por favor. Presidente, o parecer ministerial nos autos foi no sentido de acolher a representação, pedindo a devida instrução processual e o prosseguimento do feito. Relator, por favor. Excelência, até uma questão material fática, do que for aqui evidenciado, mostrado nos autos, algumas situações elas não se verificaram. A restrição à competitividade, em razão de não se poder impugnar por e-mail facsímile. E há essa possibilidade, inclusive, a demonstração que foi encaminhado e-mail a respeito. Há exigência de marca, sem a devida justificativa. Aqui a gente verifica nos próprios termos do edital que o que foi utilizado aqui, a marca, apenas como referência. Não é aquela marca, ou similar, como isso vai acontecer na maioria dos procedimentos em que se quer padronizar, que se adotar, ou que se tem a ideia de que aquela marca atende da melhor forma, o interesse público, o desenvolvimento de trabalhos administrativos. A ausência de estudos técnicos preliminares também não procede, porque antes do termo de referência teve, está comprovado nos autos. Então, Excelência, pela verificação constante dos autos, não existe justa causa, não existe materialidade para que nós possamos dar prosseguimento a essa representação, acolher e atuar. É nesse sentido que eu estou votando, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo no processo 12062 de 2020. Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro. Senhor presidente, por derradeiro, eu queria relatar dos processos em conjunto. Seria o processo 714 de 2020 e o processo 800 de 2020. Um desses processos, a bem da boa-fé, que a gente deve sempre perseguir, ele não tem parecer ministerial. Então, eu estou aqui, não sei se inovando, não sei se os meus colegas vão concordar, mas a temática em si é a mesma. É a mesma. A FNDE nos enviando fiscalização da CGU, nos informando que em determinado município se contratou uma empresa para um determinado fim, mas isso ficou travestido de uma simples terceirização, contratação de mão de obra. E com diversas situações que vão de Fundeb, que vão de não recolhimento daquilo que é retido, de compra de remédios em valor, em tabela oficial publicada a maior, não comprovação dos serviços prestados, recebimento pelo que foi contratado em valor maior do que aquilo que deveria receber. E essas situações, elas são do mesmo exercício, 2019 inclusive, e que no processo 714/2020, que é o primeiro, consta com parecer ministerial. E aqui eu estou me referindo ao município de São José da Laje, um período aqui em que eu declinei. Então, Excelências, mesmo esse processo 800/2020 não tendo parecer ministerial, eu teria que a tendência de solicitar ou de fazer a anexação desse processo mais recente ao mais antigo, que tem parecer, porque a situação em si ela é a mesma. Inclusive,
inclusive quanto à questão de valores de tabelas que se repetem. Apenas nesse de 800, número 800 2020, há um alargamento para a questão dos medicamentos, mas todo aquilo que eu falei restante aqui é igual nos dois processos. Então, nesse sentido, Excelência, Vossas Excelências entendendo que é possível, concordando conosco, eu aqui seria minha explicação inicial a respeito dos processos, indicando que o órgão ministerial ele se manifestou através do parecer número 3050 de 2020, Excelência. O Ministério Público, inclusive, para essa primeira abordagem com relação à dispensa, Vossa Excelência apresenta um parecer em mesa. Isso, senhor presidente, houve parecer nos autos, né, do processo 714/2020, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade, tendo em vista os indícios de irregularidade trazidos a esse tribunal, caminhados por ofício da Controladoria Geral da União, e, segundo informações trazidas pelo relator, em que pese no outro processo não haver um parecer do Ministério Público exarado nos autos, tendo em vista que se trata da apuração da mesma situação, né, que são recursos, supostas irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb, eu entendo ser possível a anexação dos autos e estender os efeitos do parecer pelo juízo positivo de admissibilidade também para o processo 800/2020. Apenas, eu acho que tem duas situações, conselheiro, que a gente precisaria tratar. A primeira é que, pelas informações trazidas no ofício, esses dados se referem ao exercício de 2019, né? Então, a gente tem que ver a questão da prescrição quinquenal, né, estabelecida. E a segunda situação é que o parecer foi dado em 9 de setembro de 2020. Então tem mais de 3 anos e a gente tem aquela súmula quanto à prescrição intercorrente. Eu particularmente entendo que o processo de representação ele é iniciado com a informação trazida ao tribunal. Apesar do tribunal não ter feito ainda o juízo positivo de admissibilidade, né? Então existem interpretações no sentido de que, se não houve ainda a determinação de apuração, não se iniciou formalmente o processo administrativo, então não teria iniciado o prazo para a prescrição intercorrente. Eu entendo que, a partir do momento que os fatos são trazidos ao tribunal, né, independentemente do juízo positivo de admissibilidade, se inicia o prazo da prescrição intercorrente. Então, seriam, na verdade, duas questões preliminares, né? Essa questão da prescrição intercorrente, tendo em vista que já há mais de 3 anos da última manifestação no processo, que é o parecer do Ministério Público, e também a questão da prescrição quinquenal, tendo em vista que os fatos trazidos, eles são referentes ao exercício de 2019. Então, a gente teria que verificar a questão também da prescrição quinquenal. Mas, caso superar as preliminares, entendo pelo juízo positivo de admissibilidade, estendendo os efeitos do parecer de um processo para outro processo. Senhor presidente, é válido realmente entendimento no sentido e no outro, mas assim, começando pela questão dos valores aqui envolvidos, que são valores vultosos, 4 milhões, 5 milhões, que somado aí beira os 10 milhões de reais, potencial dano ao município, eu entendo que está posto. Não sei se é praticado de forma dolosa, não teria como avaliar isso, não sei nem se o tribunal teria condição de fazê-lo. Quanto à questão da prescrição, tendo os fatos de 2019, nós ainda estaríamos em condições de apurar, não ocorreu a quinquenal.
fato gerador. Então, em razão disso, eu entenderia que o processo deveria seguir, inclusive, com o juízo positivo dos fatos aqui levantados. Com relação à prescrição intercorrente, eu também tenho esse entendimento que, não citado o gestor, essa situação não ocorreria, ainda mais porque não ultrapassado o prazo quinquenal para nós atuarmos. E nesse sentido que eu estou entendendo e trazendo aqui a discussão dos colegas a respeito e acolhimento, nesse caso acolhimento, sobretudo pelos alunos aqui, posso dizer, sobejamente evidenciados, inclusive com riqueza de detalhes. Essa carta para dar prosseguimento. Seria essa, eu aqui colocando contraponto àquilo que o órgão ministerial falou, mas o pleno é soberano a respeito, senhor presidente. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Anselmo. Por favor. Aproveitar a discussão, eu já vou também antecipar meu voto, né, na linha do que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, de que o prazo prescricional da atuação dos órgãos de controle ligados ao sistema Tribunais de Contas prescreve em 5 anos, ainda quando há dano ao erário, né? Aqui a gente tem que lembrar que acredito que na sessão passada foi votado por unanimidade aquele processo que tratava de retroagir os efeitos da lei nova para fatos ocorridos antes da legislação, né? O processo relatado pela conselheira Rosa, e o tribunal entendeu por unanimidade, no sentido em que, pese em algum momento o conselheiro Anselmo ter levantado como discussão a dúvida com relação à retroatividade, a possibilidade de retroagir a lei, mas ao final prevaleceu por unanimidade o entendimento de que a legislação nova retroagiria para atingir os fatos ocorridos no passado. O fato é que, independentemente da legislação que a gente vem aplicar, eu acredito que a pretensão punitiva ela estaria prescrita, né? Pela legislação anterior, a gente teria a prescrição intercorrente, e aqui a gente tem 2 processos. Um ficou paralisado no gabinete do colega 3 anos e 6 meses, e o outro que ficou paralisado 4 anos e 6 meses. Então houve a incidência da prescrição intercorrente, né? Todavia, como os fatos são de 2019, né? Ainda que eles tivessem sido praticados, por exemplo, em dezembro de 2019, não é prudente a gente abrir uma prescrição, abrir uma representação para prescrever daqui a um mês. Não é racional isso. Então eu vejo que a única, em razão da demora, em razão da omissão em impulsionar o processo, a única competência que nós teríamos no momento seria de representar o Ministério Público Estadual, para que ele, constatando, se convencendo de que houve dano ao erário por forma dolosa e com improbidade administrativa, ajuizar a respectiva ação de ressarcimento. Nesse caso daí não prescreveria, né? Mas a critério, a juízo do Ministério Público Estadual. Então é como eu estaria votando, senhor presidente, no sentido de não conhecer como representação, encaminhar representação ao MPE para fins de apuração de eventual ressarcimento. Continua a discussão. Presidente, o senhor Rodrigo falou, eu não sei se eu entendi direito, mas foi no processo da conselheira Rosa em que a gente votou uma prescrição aqui no pleno, não foi isso? Mas você está falando da questão de retroagir ou não a legislação. Eu só quero confirmar que eu realmente não ouvi direito. Isso. Porque quando se colheu os votos, no mérito sim eu acompanhei, mas parece-me que eu deixei declinado sob fundamento diverso. Eu não... eu me recordo, só que tivesse consignado isso em ata, que eu me recorde na colheita dos votos nesse processo citado pelo conselheiro. Tá? Vossa Excelência votou... No mérito, tá. Eu acompanhei, mas sob fundamento diverso.
Só esclarecimento, se foi isso. Havendo então o voto pelo tem procedimento duas e outro situações. pelo arquivamento, eu vou tomar os votos individuais. Como é que vota a conselheira Maria Cleide? Presidente, com todas as venhas ao conselheiro Anselmo, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Rodrigo, até por entender do mesmo modo. Conselheira Renata? O presidente, igualmente, acompanha o entendimento do voto do conselheiro Rodrigo. Portanto, pelo não acolhimento, arquivamento do pleito, encaminhando a denúncia ao Ministério Público, fica vencido, então, o voto do Eu acordo com o conselheiro Rodrigo, não é isso? conselheiro Rodrigo por Isso. Vossa Excelência, contou com a palavra, conselheiro. Excelência, a minha pauta esgotou hoje. Então, retomando a ordem normal, a conselheira Maria Cleide para relatar. Senhor presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje. Conselheira Renata. Também não tenho pauta para o dia de hoje. Conselheiro substituto doutor Sérgio, vai apresentar algum... Eu tenho processo a relatar também. Doutor Alberto, por favor. Senhor presidente, senhoras conselheiras, conselheiros, todos que nos assistem. Tenho 2 processos a relatar, sendo que o primeiro seria o de número 11.699 de 2023. A unidade responsável é a Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia. O assunto é atos de admissão pessoal. Inclusive pode parecer estranho, né, no pleno, atos de admissão pessoal. Na realidade, este processo ele veio oriundo da 2ª Câmara a partir do entendimento de que o tema é relevante. Qual é? A doutora Estela, né, membro do Ministério Público na Câmara, levantou que as súmulas 3 e 4 mereceriam uma reforma ou alguma anulação, alguma coisa assim, ou a sua substituição. E por esse tema ser relevante, a Câmara decidiu que viessem ao pleno. Entretanto, em conversas aqui anteriores com o membro do Ministério Público, doutor Enio, e o conselheiro Rodrigo, né, que no assunto é um dos conselheiros que tem bastante expertise na questão, lembrou que as súmulas são muito recentes, né, e que tratar de um assunto numa sessão só provavelmente não teria um efeito positivo para esta Corte na segurança jurídica. Então, por essa razão, senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta deste processo, é o 11.699/2023, e que posteriormente irei fazer uma distribuição para cada conselheiro, Ministério Público, para que reflitam e assim, após uma espécie de consulta, né, ao colegiado, traga esse processo com mais precisão e com maior fecundidade. Passado isso, conselheiro presidente, eu passo a relatar o processo de número 15.307 de 2024. Interessada é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Igreja Nova, a prefeita a senhora Verônica Dantas Lima e Silva, e trata-se de uma consulta. Trata-se de consulta formulada pelo município de Igreja Nova, representado pela então prefeita a senhora Verônica Dantas Lima e Silva, acerca da possibilidade de adesão à ata de registro de preços elaborada com base na Lei 8.666 de 93, após iniciada a vigência plena da Lei 14.133 de 2021, findado o período de transição previsto legalmente. O ente formula as seguintes questões. Logo, com o advento do regramento contido na Lei 14.133 de 2021, a qual passou a vigorar em sua plenitude após 29 de dezembro de 2023, se faz necessário suprir algumas dúvidas com a intenção de salvaguardar a correta aplicação da norma e o interesse público. Indaga-se: a. Com a revogação da antiga Lei de Licitações e a plena vigência da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, é possível aderir como carona a uma ata de registro de preço vigente, cujo registro de preço foi regulado pela antiga Lei, a 8.666 de 93? B. Se sim,
qual será a normativa aplicável à adesão. A lei da data do registro de preços, 8.666/93, ou a nova lei. Conste nos autos o termo de distribuição de número 2561/2024 para este Conselho Substituto. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer PGMPC 4377/2024, opinando pelo não conhecimento da demanda por ausência do parecer jurídico do órgão municipal, como prevê a nossa nova lei orgânica. Porém, o ente municipal supriu a falha documental, anexando o parecer jurídico do órgão de assessoria. E assim ele se expressa. Contudo, tendo em vista a existência de ampla discussão doutrinária a respeito do tema, apesar dos entendimentos favoráveis acima colacionados, esta Procuradoria, a fim de possibilitar maior segurança jurídica, opina no sentido da necessidade de realização de consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com os seguintes questionamentos, e repete o questionamento. Ato contínuo, o feito retornou ao Ministério Público de Contas, que sugeriu a remessa à unidade técnica para a instrução. A unidade técnica, a DEFAFON, propôs as seguintes medidas. Conhecer da presente consulta, por atendidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, responder os requisitos formulados com a possibilidade de adesão de caronas a atas de registro de preços vigentes reguladas pela Lei 8.666/93, mesmo após 29 de dezembro de 2023, aplicando-se a Lei 866 aos contratos resultantes dessas adesões. Da ciência da decisão consulente, arquivar os autos, apontando julgado o parecer dessa unidade técnica. Por fim, o feito retornou ao Ministério Público, que exarou o parecer 4.800/2024, PGEP, sugerindo a adoção das seguintes medidas. Presente os requisitos de admissibilidade, admitir a consulta e, no mérito, opinou, inclusive, já pela resposta, no sentido de é possível adesão por órgão ou entidade não participante à ata de registro de preços firmada com base nas leis 866, número 10, 15 e 20 e 12.462/2011, a partir de 30 de dezembro de 2023, desde que observada a legislação regente do processo licitatório originário da respectiva ata e dos respectivos correspondentes procedimentos cabíveis para adesão. Remita-se ao gabinete do conselheiro. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o eminente relator já trouxe, né, no seu relatório a proposta, né, de resposta à consulta dada pelo Ministério Público. Só reiterando que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade, que houve manifestação da unidade técnica pela possibilidade de adesão. Também verificamos em pesquisa jurisprudencial e incluímos no corpo do parecer as respostas também dadas por outros tribunais de contas para a mesma matéria. E aqui eu vou citar o Tribunal de Contas de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Espírito Santo, o Tribunal de Contas do Mato Grosso, no sentido também dessa possibilidade de adesão à ata firmada com base na legislação antecedente, né, agora revogada, mas as atas que ainda estavam vigentes pela possibilidade de adesão, e que, em havendo essa adesão, a execução contratual ela segue, né, os parâmetros estabelecidos na legislação anterior. Eu vou só repetir aqui a proposta de resposta, que foi nos seguintes termos. É possível adesão por órgão ou entidade não participante à ata de registro de preços firmadas com base nas leis 8.666 de 93, 10.520 de 2002 e 12.426 de 2011, a partir de 30 de dezembro de 2023, desde que observada a legislação regente do processo licitatório originário da respectiva ata e dos correspondentes procedimentos cabíveis para a adesão. Então, foi no sentido de responder favoravelmente à consulta, nesses termos, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público. Relator, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, como é uma consulta cuja resposta é bem objetiva, né? É letra de lei, onde estão no parágrafo único do artigo 191 da Lei 14.133, combinado com 193, no inciso 2,
Então, como o Ministério Público muito bem colocou, como a DEFAFON também, a unidade técnica, eu vou direto ao dispositivo pelo qual, inclusive, concordo, para propor a Vossas Excelências que decidam, no sentido de conhecer a presente consulta, vistos preenchidos os requisitos legais, e responder o questionamento formulado, formando pré-julgado de tese com caráter normativo nos seguintes termos. É possível a adesão por órgão ou entidade não participante à ata de registro de preço firmada com base nas leis 8.666/93, 10.520/2002 e 12.462/2011, a partir de 30 de dezembro de 2003, desde que, observada a legislação regente do processo licitatório originário da respectiva ata e dos correspondentes procedimentos cabíveis para adesão. Da ciência da presente decisão à Prefeitura de Igreja Nova e a publicidade para o fim de direito. Senhor presidente, é como eu apresento a Vossas Excelências essa proposta. Em discussão, o voto sugerido pelo Dr. Alberto. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, Dr. Alberto, Vossa Excelência, continua com a palavra. Senhor presidente, encerro assim a minha pauta por hoje. Obrigado. Não havendo mais processos a serem relatados, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não, presidente, quero apenas registrar, presidente, a minha satisfação que ocorreu semana passada, na quinta-feira passada, o nosso projeto, onde foi feito aqui nosso plenário simulado, e foi um grande sucesso. Ficamos muito felizes, a Escola de Contas está de parabéns, através de todo o pessoal, toda a sua equipe. Foi um evento muito, muito bom, temos bastante pessoas assistindo aqui, mas eu quero, neste momento, agradecer o apoio que tivemos da presidência. Primeiramente, a presidência teve toda a sua esteve à disposição da escola. Também quero agradecer a coordenação do plenário, a toda a equipe, que também se fez presente e deu a sua contribuição. Quero também agradecer a comunicação, que também nos acompanhou, deu todo o suporte. Aos assessores dos conselheiros, técnicos das diretorias, os estagiários, enfim, a todos os funcionários, servidores aqui da casa que estiveram acompanhando o nosso projeto, que deram total apoio. Então, desde já agradeço. E também agradecer à instituição que foi a Estácio e a Anhanguera, que estiveram por aqui, trouxeram seus alunos, né, que fizeram que acontecesse todo esse simulado. Então, foi um sucesso, presidente, já só realmente para registrar esse momento. E também, ao mesmo tempo, sim, eu só quero agradecer, e também passar para toda a nosso Tribunal de Contas que no dia 30 e 31 deste mês de outubro, estaremos realizando o 14º Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade de Gasto do Setor Público. Também o nosso Tribunal de Contas está em parceria com a Conselho de Contabilidade para realizar este evento. E será um grande evento e desde já quero convidar todos para se inscreverem, tá? Que já está abertas as inscrições. Então, todos os servidores, funcionários, enfim, todos que quiserem participar. O Tribunal de Contas cedeu algumas vagas que já estão postas aqui. Então, que todos se inscrevam, que será um grande evento. No Centro de Convenções. No Centro de Convenções, será realizado no Centro de Convenções, nos dias 30 e 31 de outubro. Então, está posto aqui o meu convite a todos, conselheiros e presidente conselheiros. Reforçando esse evento, mais uma parceria que o Tribunal de Contas faz com o Conselho Federal de Contabilidade, trazendo aqui para Alagoas um evento de uma magnitude enorme, inclusive com a participação de expoentes federais que aqui estarão para proferir palestra e o apoio também que
está sendo amplo, inclusive, do governo do Estado, cedendo e participando também desse evento, nessa coordenação que se faz entre o Tribunal de Contas e o Conselho Federal de Contabilidade. É um evento grandioso. Eu queria reforçar o convite, conselheira, aos nossos técnicos, colaboradores, interessados na coisa. É uma expertise muito grande do Tribunal de Contas, a questão que naturalmente vem reforçar o conhecimento dos nossos técnicos. Conselheiro, por favor. Selma. Presidente, senhor conselheiro, apenas informar que, quanto às ciências contábeis, estaremos lá. E pedir aqui minhas desculpas de não ter comparecido ao evento da quinta-feira passada, porque eu estava no Tribunal de Contas de São Paulo, um evento que, dentro dos assuntos, estava tratando de jurisprudência, que também não é muito consensual. Teve a participação da STJ, TCU e outros tribunais de contas a respeito do tema. E, em função disso, Excelência, eu não pude comparecer, mas devo dizer que verifiquei do meu gabinete, quando passava, os treinamentos, tudo, tenho certeza que, como a senhora bem lembrou, foi novamente a continuidade, você está de parabéns. E, novamente, quanto ao evento no final do mês, como se diz, vai abalar o Estado, não fala mais, vai abalar o Estado, acho que todos vão comparecer, importantíssimo. Tá de parabéns à escola, e até digo como um diretor, ex-diretor, sinto assim um pouquinho de inveja. Um pouquinho. Obrigado, Excelência. Continua a facultar a palavra. Obrigada, conselheiro, mas informar que o conselheiro Anselmo estará como um dos mediadores desse congresso. Então, fizemos o convite aqui e ele de pronto aceitou, então será um dos mediadores. Então, tenho certeza que será um sucesso. Nossa, é verdade. Registrar, conselheira, que a escolha que Vossa Excelência fez junto com a escola foi uma escolha brilhante. Sim, eu coloquei à disposição de todos. Conhecimento de sobra e competência para representar o Tribunal de Contas nessa empreitada. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é a primeira vez que a Alagoas cedia esse congresso. E é um congresso, como já dissemos aqui anteriormente, é um congresso internacional. Então, será de uma magnitude muito grande. Então, será muito, muito importante para o nosso tribunal participar, estar como realizador desse evento. A tua facultada, a palavra. Tendo material daquilo a fazer uso, eu gostaria de reforçar, agora na presença da conselheira Renata, que não estava no momento que fiz, levar o nosso abraço ao nosso senador ministro Renan, aniversariante também de hoje, né? Junto com a conselheira Rosa e o nosso chefe de gabinete Franco, que também são aniversariantes de hoje. Leve o nosso abraço ao ministro, senador ministro, conselheira, por favor. Sua lembrança, senhor presidente, e recordo também que hoje é o dia do nordestino, se não me engano. Do dia nordestino, exatamente. Portanto, estamos todos de parabéns, né? Todos de parabéns. Isso, pois é. Pois não, conselheira. Parabenizar a conselheira Rosa, que não está presente aqui na sessão, mas já mandar o meu abraço, desejar-lhe um feliz aniversário, muita paz, saúde, sucesso, e o resto a gente corre atrás, tanto a conselheira Rosa quanto ao ministro Renan Calheiros. E um nordestino, né? A pessoa no dia do nordestino, então faz jus ao dia. Então, parabéns também, me leve um abraço, conselheira, ao ministro Renan. Parabéns. Ao ministro. Bom, não vendo mais quem queira fazer uso da palavra, convoco os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para a próxima sessão em horário regimental. Antes disso, gostaria de anunciar que recebi uma informação que o conselheiro Otávio Lessa informa que a partir da próxima semana, ele disse a próxima estará de férias. Não, o conselheiro Otávio, porque ele pede para que informe, já está sendo informado a Vossa Excelência isso aí. Encerrada a sessão. Muito obrigado, boa semana de trabalho a todos.